Vamos começar. Boa Muito bem. tarde. Agradeço muito à professora Mafalda Viana a sua presença hoje. E, portanto, quero cumprimentar e agradecer a sua disponibilidade em meu nome, em nome da CEA do DLL, da Licenciatura de Línguas e Literaturas, parceira do projeto Ponto de Fuga Movimento 1420 a Ler. A professora Mafalda Viana tem participado em várias sessões no projeto Ponto de Fuga Movimento 1420 a Ler, e é agora a vez dos alunos do agrupamento das escolas Gil Vicente, agrupamento de escolas Gil Vicente, poderem beneficiar do seu profundo conhecimento. Antes de fazer a sua apresentação formal, gostaria de agradecer também à Alexandra Caetano, mentora e coordenadora do projeto Ponto de Fuga Movimento 1420 a Ler, pelo excelente trabalho que tem feito na condução deste projeto prestes a chegar ao fim. Vou então fazer a apresentação da professora Mafalda. Maria Mafalda Viana nasceu em Lisboa e é helenista. Licenciou-se em Línguas e Literaturas Clássicas, variante de Estudos Clássicos e Portugueses na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde também fez o mestrado. E o doutoramento, penso eu. Não, o doutoramento foi na Universidade No Algarve. do Algarve. Foi Já professora trabalhava na Universidade do Algarve. Exatamente, sim. Foi professora em várias instituições, entre estas a Universidade do Algarve, onde se doutorou e passou a professora auxiliar. Fez um trabalho de pós-doutoramento financiado pela FCT entre 2008 e 2012 na Universidade de Lisboa, onde também foi professora. Tem feito várias conferências e palestras na área das humanidades, muitas vezes em diversas escolas e bibliotecas, salientando-se, porém, o trabalho no Centro Cultural de Belém, 6 ciclos de conferências, 2013 a 2014 e 2016. É amiga do Arquivo e Biblioteca Efêmera, em cujos trabalhos participa. Entre outras coisas, organizou a correspondência de Maurício Pinto, republicano da Figueira da Foz, opositor ao regime de Salazar, e organizou o espólio de José Fonseca e Costa. Tem várias publicações, artigos, ensaios, traduções sobre Píndaro, Homero, Ésquilo, Sófocles, poesia latina, Camões, Vasco Graça Moura e Mito. Destacaria nas publicações mais recentes a tradução de Banquete na Tinta da China, na editora Tinta da China, e já este ano, na mesma editora, a coletânea de ensaios Figuras do Mito, que tenho aqui, que é um belíssimo livro. É justamente na sequência deste livro que hoje vem falar-nos do Ulisses em Lisboa e outros mitos. Muito obrigada pela sua presença e estamos inteiramente disponíveis para a ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Cristina, e ao vosso projeto. Muito obrigada à professora Alexandra Caetano, que eu já conheço há muitos mais anos. Já costumava participar em iniciativas da professora Alexandra Caetano, mesmo antes de haver este projeto ligado ao Plano Nacional de Leitura, e que é feito em parceria convosco, a Universidade de Évora, enfim, e outros parceiros. E para mim, claro, é uma honra ter o vosso convite, não é porque se me convidam, é porque têm consideração pelo meu trabalho, e isso evidentemente não me é indiferente, pelo respeito que eu tenho também pelo vosso. Além disso, tenho sempre muito gosto em ir falar a escolas onde achem que eu possa interessar algum aluno, seja por Ulisses, seja por Camões, seja pelo que for, qualquer que seja destas matérias das humanidades. Eu tenho sempre muito gosto em participar e em, enfim, contribuir com alguma coisa, com aquilo que é o que eu sei dar. Bom, então eu começo a sessão, começo pelo nome. Eu dei à sessão o nome Ulisses em Lisboa e outros mitos. Na verdade, eu acabei por achar que vale mais de termos só
praticamente com o Ulisses. É natural que depois no fim eu mostre só que na verdade o Ulisses não está sozinho. O Ulisses é o que conhecem mais porventura com estas idades, mas na verdade o Ulisses e o ciclo a que pertence o mito do Ulisses não está sozinho, é toda uma teia, um emaranhado, para dizer a verdade, muito complexo, difícil de abarcar. São muitas e muitas histórias. Na verdade, nós lemos o Homero, seja a Ilíada, seja a Odisseia, e percebemos que há outros ciclos lendários, outras traduções, tradições além do que é o ciclo troiano. O ciclo troiano é o ciclo a que pertence, é o ciclo de lendas, o ciclo lendário, a que pertence o herói Ulisses troiano. Porquê? Troiano porque ao ciclo troiano pertencem todos aqueles heróis que, no fundo, foram combater para Troia, não é? E, portanto, Ulisses é um herói que também combateu em Troia. Na Odisseia nós já não o vemos a combater, a Odisseia é o poema do regresso de Ulisses a casa, mas na verdade ele combateu em Troia e aparece na Ilíada, cujos heróis evidentemente pertencem também ao ciclo troiano, que a Ilíada narra a guerra de Troia, mas nesses poemas apercebemos por certas referências que há outros ciclos lendários que não este associado, que não estas histórias, estas figuras associadas ao ciclo troiano, e que eles, enfim, se cruzam uns com os outros, são, na verdade, muitos heróis. Ora, mas detendo-me ainda no título Ulisses em Lisboa, que a mim parece um título particularmente feliz, parece assim luminoso, não é? Como Lisboa, ali pelas ruas da Alfama, com a roupa a secar, etc., num dia de sol. Porque este título? Na verdade, talvez ele me tenha sido sugerido, portanto, não é criado por mim, eu não vou ficar com os louros para mim. Na verdade, eu julgo que ele me terá sido sugerido por um artigo do professor Rosado Fernandes, que morreu há poucos anos, há 4 anos, morreu em 2018, e justamente no mês de maio, no dia 13 de maio, portanto, fez agora há pouco tempo 4 anos, num artigo onde justamente ele fala, enfim, com um pendor mais arqueológico, digamos assim, sobre o conhecimento da cidade de Lisboa em autores antigos, como Estrabão, Ptolomeu e depois também, enfim, o Plínio. É um artigo de 1985, portanto, estão a ver, nenhum de vós, os mais jovens que ouvirem esta gravação, nenhum de vós era nascido, não é? Portanto, o professor Rosado Fernandes era ainda mais velho do que eu, não sou uma velhota, mas enfim, mas já tenho a minha conta de anos. O professor Rosado Fernandes, na verdade, tinha idade para ser meu pai, foi meu professor na Faculdade de Letras e meu mestre em muitas matérias, entre elas logo à partida a língua portuguesa que ele escrevia primorosamente, como poucas pessoas até hoje eu tenho conhecido, e claro, e noutras matérias dos estudos clássicos, com quem eu aprendi grego a sentir-me à vontade, sabia também muito bem latim, enfim, na verdade foi meu professor de várias cadeiras no curso de licenciatura e depois também no de mestrado. E eu aprendi realmente muito junto dele. E, portanto, aproveito para homenageá-lo, homenageei-o sempre em vida, não é uma coisa que eu faça a posteriori, em vida sempre, quer dizer, quando isso vinha a propósito, eu sempre o homenageei e, portanto, faço agora também e tenho muito gosto em fazê-lo, até porque não só eu aprendi muito com ele, como ele, na verdade, até me tratava muito bem quando eu era aluna na Faculdade de Letras. Ora bem, pois este é um título desse artigo do professor. Porventura, o professor Rosado Fernandes terá tido um vago vislumbre lá na sua memória de um texto de um Cândido Lusitano, de um autor do século XVIII, que tem uma ópera com este título, enfim.
não posso adivinhar, o artigo não é sobre isso, mas ele pôs esse título justamente num artigo onde fala num tom mais de pendor, num tom mais arqueológico, sobre o que é o conhecimento de Lisboa para os autores antigos. E, evidentemente, falando disso, acaba por falar da ligação que há entre o nome de Ulisses e o nome da cidade de Lisboa, e que é feita, enfim, pelos nossos humanistas, e o professor acaba por falar também disso, e portanto dá este nome ao seu artigo. E diz ele, a professora Cristina, se não se importar de pôr então a primeira página para eu mostrar justamente uma citação dele que ponho em epígrafe na folha e começar de alguma maneira por aí. Sim, senhora, não sei se já está Muito a obrigada, ser. está ótimo, está perfeito, está perfeito. Ora, diz o professor a páginas tantas, nesse seu artigo de 1985, Ulisses em Lisboa, mesmo que fosse verdade e que assim tivesse acontecido, deixa-nos indiferentes por não termos tempo para pensar em tais minudências. Claro, mesmo que isso fosse verdade, evidentemente nós sabemos que não é verdade, mas por alguma razão quisemos tomar essa figura do Ulisses para nós. Ora, o professor fala num certo tom de crítica, de lamento, digamos assim, do que é uma tendência que era já em 1985, que hoje é uma tendência mais agravada para se desprezar certo tipo de assuntos, e ele fala aqui em minudências, quer dizer, para se desprezar o tipo de erudição que ele tinha, por um lado, enfim, este tipo de matérias que são as matérias das humanidades e, enfim, paralelamente a esta tendência, na verdade, é a tendência que há também para se desprezar a importância que tem a leitura, não é? Portanto, na verdade, lê-se pouco. Uma das coisas, aproveito para lhes dizer, uma das coisas que o professor Rosado Fernandes me ensinou na minha atividade, enquanto estudante, ele dizia-nos sempre: têm de ler por vós os textos na sua língua original, em grego, em latim. E porquê é que o professor dizia isto e porquê é que eu quero dizer-lhes isto a vós, mesmo sendo ainda muito jovens, porque podemos fazer uma adaptação a este conselho que o professor nos dava. Com isto, o que o professor queria dizer-nos é lerdes por vós, porque se não fordes capazes de ler no original, em grego, nunca tereis nada de vosso para dizer sobre os textos. Quer dizer, vocês vão depender sempre dos outros. São sempre os outros que vão estar a pensar por vocês sobre os textos. É preciso lê-los na língua original. E para vós agora, eu adapto o conselho do professor. Claro, não estão a ler não se trata de lerem em latim, não se trata de lerem em grego, porque não estão, enfim, numa disciplina, não têm essas disciplinas no vosso percurso, mas trata-se de lerem por vós o mundo, não quererem que os outros leiam e pensem aquilo que tem sido o pensamento humano sobre o próprio humano e sobre a maneira de organizar a vida do humano no mundo, não quererem que sejam os outros a pensar por vós. Quer dizer, terem acesso também àquilo que se pensa terem acesso em primeira mão. E é essa também a importância da leitura. Não é só saber muitos mitos, o que for, é o que for. E os mitos também, porque, na verdade, estes mitos, aquilo que são, é um molde, são, no fundo, um elemento do nosso pensamento sempre sobre o humano e sobre o mundo. Bom, na segunda, passo já à segunda citação em epígrafe, lembrei-me quando estava a escrever
esta epígrafe com o texto do professor Rosado Fernandes, lembrei-me automaticamente de um poeta que morreu há um bocadinho mais tempo, embora também não há muitos anos, o poeta Vasco Graça Moura, que morreu em 2014 e tem um longo poema que chama Canção do Terreiro do Paço. E nós vemos as pessoas a passar apressadas, as que vêm do barco, do barreiro, enfim, todo o movimento citadino, distraído de tudo aquilo que tem que ver com o Ulisses e com o que quer que seja, e diz ele a certa altura, já no fim, e que, portanto, vem ao encontro disto que diz o professor Rosado Fernandes: canção, antes me desmentisses, sempre que eu te dissesse que se nesta cidade anda Ulisses, às vezes não parece. Ora, é um lamento, quer dizer, evidentemente, mais uma vez, evidentemente que o Ulisses não andou aqui, não chegou aqui nenhum Ulisses, não é? Porque o Ulisses não é uma figura histórica, o Ulisses é uma figura do mito. Mas o que ele diz é: se desse este acontecimento bizarro, de porventura aqui aparecer algum Ulisses na nossa cidade, pois se calhar nós já nem sequer o reconhecíamos, não é? Porque o que os dois autores pretendem mostrar é que, quer dizer, já não se sabe nada destas coisas. Aliás, em relação ao poeta Vasco Graça Moura, há um outro poema que ele tem, num tom mais jocoso, e ele descreve ali uma situação nas ruas de Alfama entre duas personagens, uma Luísa e um Fernando. E a certa altura, esse Fernando era o marido de Luísa, que estava fora já há muitos anos, e ela estava ali a apanhar malhas em meias, que é uma atividade que a gente agora já não vê, já não se faz, mas portanto era uma atividade semelhante à de Penélope, e ela assim, perdendo a vida ali, desperdiçando os anos da sua juventude, e a certa altura há um estrangeiro que chega, não é? Não se sabe quem é, e há uma série de indícios. Ele podia perfeitamente ser o Ulisses, mas o poeta joga com a situação paralela entre as duas personagens da Alfama, aquele estrangeiro que chega, que bem podia ser o Fernando, marido dessa tal Luísa, apanhadora de malhas em meias, mas no fundo, quer dizer, já ninguém reconhece. Se desse esta bizarria de aparecer por aí algum Ulisses, já ninguém o reconhecia. Quer dizer, no fundo, o sentido é de dizer já ninguém sabe de nada sobre estas matérias, não é? Portanto, penso agora que a Cristina, se pudermos tirar daqui já depois daqui a bocadinho, eu peço-lhe outra vez que ponha, obrigada, ponha a página, obrigada Cristina, depois daqui a bocadinho já pomos outra vez. Ora bem, eu enfim, não veria as coisas em relação ao Ulisses especificamente, eu não veria as coisas de uma maneira tão pessimista como o professor Rosado Fernandes ou o poema do poeta do Vasco Graça Moura. Em relação ao Ulisses especificamente, justamente, o que acontece é que eu penso que qualquer jovem chega aí até, enfim, vamos ver, aí até aos 15 anos, normalmente tem-se um conhecimento mínimo do que é a figura do Ulisses, não é? Portanto, qualquer um. É difícil, eu penso que será difícil encontrar um jovem que não tenha absolutamente conhecimento nenhum do Ulisses. Evidentemente, não falo de, às vezes, alguns meninos, em algum contexto, de algum bairro mais desfavorecido, que sistematicamente falta às aulas, etc. Não estou a falar desse contexto que, felizmente, não é o que acontece à maioria de vós, não é? Toda a maioria dos meninos vão à escola e estão lá. Podem ler pouco, mas apesar de tudo vão ouvindo alguma coisa. Será difícil ter passado o ensino até ao 9º ano e nunca na vida ter ouvido falar de Ulisses. Portanto, apesar de tudo, eu penso que, pois,
vocês têm ideia de que Ulisses é um herói, que é um náufrago, que anda durante 20 anos errante no mar e que, portanto, ele anda 10 anos, luta na Guerra de Troia e depois outros 10 anos do regresso até Ítaca e que, entretanto, a Penélope em casa espera por ele durante 20 anos e monta aquele estratagema de ir tecendo durante o dia e desfazendo durante a noite, de modo a evitar ter de escolher um dos pretendentes que, entretanto, a assediam, não é? Porque, repara, ela é a rainha de Ítaca e, portanto, havia que ocupar o trono em Ítaca, que estava vazio. O filho de Penélope era ainda muito jovem, bom, teria uns 20 anos, né, estaria já a uma certa altura na idade de partir, mas, enfim, podia ser ainda que Ulisses chegasse e, portanto, enfim, penso que toda a gente tem uma ideia desta figura, uma ideia assim nestes traços rápidos que eu acabei de pôr. Ora, talvez nunca tenham pensado nisso, mas há razões para isso, não é? Ora, logo à partida, evidentemente, vocês, há logo uma razão mais próxima que podem começar logo por pensar, é que os vossos programas escolares contam, prevêem que, pelo menos até ao 9º ano, seja lá em que ano for, seja no 7º, no 8º, no 9º já não é natural, mas, enfim, entre o 6º, o 7º e o 8º ano, pois os alunos leem normalmente alguma versão da Odisseia, dessas que há para jovens. Há uma que fez o professor Frederico Lourenço, de Coimbra, mais, enfim, mais recheada, digamos assim, porque o que ele faz é tirar mais algumas repetições do poema, portanto é de leitura mais exigente, e depois há algumas versões bastante mais simples. Ora, e o que acontece é que qualquer um de vós já terá lido, enfim, uns terão lido mais atentamente que outros a passar umas páginas adiante, mas quer dizer, mas têm ideia da figura do Ulisses. Se fossem ali a um concurso na televisão, perguntassem quem era o Ulisses, vocês tinham logo alguma coisa para dizer, porque ele não é um completo desconhecido, não é ali como no poema do Vasco Graça Moura, que ninguém sabe que ele chegou ali à alfama, não é? Ora bem, talvez nunca tenham pensado nisso, mas na verdade isso não é uma coisa só de agora. Olha, um bocadinho ainda próximo, a professora Cristina, que aqui está connosco a fazer esta sessão, a professora Alexandra Caetano, da vossa escola, eu, enfim, nós somos todas três mais ou menos da mesma idade e, portanto, as minhas colegas vão ter lido. Eu li quando tinha 11 anos uma versão da Odisseia. Se a professora Cristina, se quiser pôr, se não se importar de pôr outra vez a primeira página para vermos aqui a capa. Ora, eu li a primeira página das... Obrigada. Quando tinha 11 anos, nós lemos uma versão que havia do João de Barros, da Odisseia. Nessa altura, tinha esta capa que aqui veem. Essa versão ainda existe, agora lê-se menos, mas ainda se vai encontrando nas livrarias. O João de Barros fez uma série de adaptações para jovens, fez dos Lusíadas, fez da Eneida, de Virgílio, fez da Peregrinação do Fernando Mendes Pinto, enfim, fez de outras obras clássicas, e eu li esta que aqui vem. Este é o retrato exatamente do exemplar por onde eu li a Odisseia, e estão a ver, ela agora já tem uma capa, é um desenho ligeiramente diferente, é um desenho de um olho mais sumário, mas as pessoas vocês olham para aqui e de tal modo conhecem o Ulisses que reconhecem imediatamente nessa figura, essa figura humana de gigante que aí está, reconhecem imediatamente o Ciclope, e depois há várias figurinhas humanas, uns carneirinhos aqui ao lado,
e há ali uma figura que está adiante a enfrentar o Ciclope, não é? Uma figurinha aqui e que se vê logo é o Ulisses astuto com a sua manha, a sua linguagem, o seu desembaraço a falar, a tentar convencer o Ciclope, enfim, de uma patranha, não é? Uma maneira de enganá-lo, não é? Porque ele é astuto, portanto, qualquer um de vós reconhece esta figura do Ciclope. Ora bem, nós lemos por aqui, por este João de Barros, a Odisseia. Ora, mas na verdade, portanto, isto falando de nós, ainda estamos muito próximos, não é? Apesar de nós já termos assim uns bons anos, não é? O Ulisses não chegava até nós se não tivesse havido algumas etapas prévias, não é? Porque nós ainda nascemos no século XX e o século XX foi ontem, não é? Porque este ainda só tem, ainda não tem 22 anos completos, nós entramos agora no 22º ano e, portanto, tudo isto ainda foi há muito pouco tempo. Ora bem, na verdade, tudo isto começa em Roma. Bom, começa quando, enfim, o poeta Homero, ou quem quer que tenha sido, escreveu a Odisseia, não é? Que a gente não sabe exatamente como é que foi o processo, há uma discussão, não vamos agora entrar aí nessa discussão, mas há a produção, há a criação da Odisseia na Grécia, e depois disso, em Roma, o que acontece é que em Roma, no século I antes de Cristo, lia-se a Odisseia na escola. Claro que a escola não era como hoje, não era toda a gente que ia à escola, mas é por aí que as coisas começam. Ora, e como é que isso começa? Ora, vocês devem ter alguma ideia da história, que a uma certa altura na história os romanos começam a conquistar, os povos da Península Itálica e aí por volta, aí no século III, há a tomada de Tarento. Ora, Tarento é no sul da Península Itálica, era onde era a chamada Magna Grécia, portanto era território grego. E os romanos vão conquistando. E costuma-se dizer que os romanos conquistaram os gregos pelas armas, mas na verdade foram eles de alguma forma conquistados pelos gregos, pela cultura grega que eles assimilaram. Ora, há um escravo grego importante, é uma figura, é um nome importante que vão poder fixar a partir de hoje, que se chamava Lívio Andronico. Esse escravo era nascido em Tarento, portanto, os romanos apoderaram-se de Tarento e ele é feito escravo e, na verdade, foi mestre de um senhor que era quer dizer, de uma família da qual ele acaba posteriormente por tomar o nome Lívio, que é um nome romano, mas reparem, ele chama-se Andronico. Andronico é mais para os nossos ouvintes. Agora, não que já temos alguma coisa de grego na nossa língua, mas na verdade, Andronico não é um nome romano. Andronico é um nome grego. Compõe-se em duas partes. Andró, de aner, significa homem. Homem no sentido de oposição a mulher, homem-varão. E depois Nico. Essa parte Nico tem a ver certamente com a palavra grega Nike, que significa vitória. Portanto, estão a ver, é uma coisa interessante, não é? Um homem associado a uma vitória. Essa parte da palavra em Nico, essa Nike, que significa vitória, já devem ter visto há uma marca de sapatilhas de desporto e outras, enfim, que é Nike. Em inglês dizem Nike, pois a marca não é portuguesa. Na verdade, a palavra grega é Nike, é daqui que vem e significa vitória. Portanto, o Lívio Andronico acaba por adotar o nome do seu, depois, quando é feito liberto, acaba por adotar o nome do seu patrono romano, Lívio, não é? E, portanto, fica Lívio Andronico. Ora, e qual é a importância deste escravo grego? Entre outras coisas, ele traduziu a Odisseia do grego para latim.
não é? Ora, o que isso significa é que a partir daí a Odisseia vai ao longo dos séculos, passa para o Ocidente. É uma primeira etapa e tem aí, nós hoje não temos a tradução completa deste Livio Androníco, que nos chegou aos nossos dias, estão a ver, ele viveu no século, nasceu e morreu ainda no século III ou já no século II depois de Cristo, enfim. Ele viveu ao longo do século III, tem aí em latim o que é o primeiro verso. Na verdade, não nos chegou a tradução completa, chegaram-nos aí uns 50 versos, não é? Porque isto já foi há muitos anos e, portanto, são muitos séculos em cima disto, portanto, não chegou completo. Mas chegaram cerca de 50 versos dispersos, alguns seguidos, e o primeiro verso da tradução da Odisseia, eu dou-lhes aí no ponto 2 a tradução do primeiro verso, do primeiro verso quase completo da Odisseia de Homero, que diz-me, Musa, o homem das múltiplas voltas, quer dizer, o homem muito astuto, o homem das múltiplas voltas no mar e das múltiplas voltas no espírito, por isso normalmente aparece traduzido por muito astuto, mas o que está lá no grego à letra é o homem das múltiplas voltas. E este escravo grego traduz para latim o irum é o homem, mihi para mim. Ora, onde é que está o verbo? Inseque, diz-me, inseque mihi, diz-me, ó Camena, o homem, o ersutum, o homem muito ágil, muito cheio de expediente, muito versado, digamos assim, para ir ao encontro ali do aspecto que a palavra tem. E reparem que o Livio Androníco traduz de uma maneira um bocadinho diferente a musa. E isso diz-nos também porque é que esta tradução foi tão importante. É porque, reparem, o latim não tinha assim, nesta altura, de vocabulário para traduzir tudo o que vinha da Grécia, tudo o que era vocabulário de poética, tudo o que era vocabulário da filosofia, portanto, tudo o que eram termos menos ligados à terra, menos práticos, menos de coisas palpáveis, tudo o que era um vocabulário de coisas mais abstratas, o latim não tinha ainda tanto vocabulário por isso. Não tinha, por exemplo, nos seus deuses, os romanos não tinham nenhuma musa, não é? Portanto, estão a ver o que foi a importância desta tradução. O que faz o Livio Androníco é adotar esta deusazinha musa, de que vocês já são mais do que conhecedores, porque ao longo dos séculos, justamente tal como o Ulisses, a musa também foi passando, porque ela passou pelos poetas sucessivamente, poetas portugueses, poetas europeus, mas aqui nesta altura, no latim ainda não havia. E o que este autor faz, este grego faz, é transportar a música, quer dizer, ele pensou o que há de mais parecido, e o que ele encontrou foi uma musa romana que estava associada às fontes e às águas. Portanto, ele traduziu um bocadinho do sentido da musa, porque as musas originárias estavam habitualmente, apareciam ao pé das fontes, ao pé das águas. E, portanto, aquele sentido da inspiração que nós habitualmente associamos à musa não está ali. Reparem, foi um primeiro passo, foi importantíssimo. Depois, no século II, o que acontece é que há um poeta que acaba por traduzir a musa para mesmo por decalque, e a palavra musa acaba por passar para nós também. Portanto, estão a ver, isto foi um primeiro momento, portanto, com a Odisseia, o que passou para o mundo ocidental, para o mundo em latim, vocês têm consciência de que este mundo aqui mais ao ocidente, onde nós vivemos, que nos calha aqui na Europa, o que ficou a ser mais falado ao longo dos vários séculos que têm vindo a fazer a Europa foi o latim e menos o grego, que ficou mais para o Império do Oriente. Vocês deram história até ao 9º ano, têm uma ideia.
Quer dizer, isto não vai cair completamente em saco roto, não é? Portanto, aqui ficou-se, não é que aqui não houvesse gente que falasse, que soubesse grego, mas ficou-se a falar mais latim, e todas estas línguas europeias, as várias línguas de Espanha, o francês, o italiano, mesmo o inglês, o alemão, em parte, são línguas que têm muita influência do latim. Portanto, este foi o primeiro passo para que o Ulisses tivesse vindo ao nosso encontro, para que nós hoje conhecêssemos conhecêssemos esta figura de Ulisses de tal maneira que ela até podia ser, é uma figura de alguma maneira emblemática da Europa, porque repara, não somos só nós aqui em Portugal que conhecemos o Ulisses. O Ulisses nós começamos, já vamos ver, tal como nós temos a nossa educação que nos leva a Ulisses, vocês começam a ter a vossa. Imaginem que um grande autor, um grande poeta como o Camões, que não vos é estranho, vocês estão a acabar o 9º ano, eu sei que para mal dos vossos pecados, talvez, não sei, não é? Mas há alguma coisa nos Lusíadas, eu sei que vos custa, que é difícil, etc. Justamente, um dos aspectos tem a ver com esta linguagem. O Ulisses faz parte de uma linguagem que o Camões domina, como vocês não dominam. O Ulisses conhecem. Acontece que o Camões conhecia muitas outras figuras e conhecia muitos outros autores, o Virgílio, o Ovídio, etc. Ora, mas isto queria-lhes dizer, portanto, o Ulisses não passa só para nós. Na verdade, passa para as outras línguas europeias. Portanto, é uma figura muito europeia, muito emblemática deste continente onde nós vivemos. Toda a gente é qualquer coisa que, se um dia forem para fora estudar ou o que for, é uma figura que vos aproximará naturalmente dos vossos colegas, porque será difícil que eles não conheçam também esta figura mitológica, não é? Portanto, se há coisa que nos unifica, são estas figuras, são estes elementos que estão atrás e que foram gradualmente fazendo a Europa. Ora bem, portanto, tudo aquilo que nos leva a Ulisses, ao Camões, há muito mais leituras. No fundo, tudo isto faz parte de uma linguagem dos humanistas que, enfim, que fizeram o pensamento moderno da Europa. Ora bem, de facto, Ulisses aparece várias vezes nos Lusíadas. Eu dou aqui apenas um exemplo, a professora Cristina, aqui na segunda página, logo este primeiro, esta estância do canto terceiro, a estância 57, pertence ao discurso do rei de Melinde, perdão, de Vasco da Gama, ao rei de Melinde. Como sabem, o rei de Melinde pede a Vasco da Gama que lhe conte, que lhe diga, mas então quem sois vós, os portugueses, fala-me da tua gente, do teu país, etc. E ele vai falando, começa no Viriato, foi muito nos primórdios, e a certa altura está no Afonso Henriques e as conquistas, e a certa altura aparece Lisboa. E reparem que ao falar de Lisboa, e tu, nobre Lisboa, que do mundo facilmente das outras és princesa, que edificada foste do Facundo, por cujo engano foi Dardânia acesa. Como é que isto não havia de ser difícil, não é? Quem é este Facundo que aqui está? Este Facundo é o Facundo que está ali a tentar convencer o Ciclope, cheio de lábia. Desde muito cedo, o Ulisses
foi logo, há um poeta latino que é o poeta Ovídio, que tem uma obra que se chama As Metamorfoses, onde aparece, enfim, quer dizer, aparece muito do que são os poemas do Homero e enfim, da literatura grega, e aparece o Ulisses, claro, e ele refere-se muito, esse poeta Ovídio, refere-se muito a Ulisses como o Facundo, o Facundus. Ora, como Camões leu muito e muito e muito esse poeta Ovídio, a certa altura, refere-se aqui a ele só por o Facundo. Repare, o Facundo, a facúndia é uma qualidade daquele que é muito desembaraçado a falar, muito eloquente, não é? Tem muita facúndia, é uma palavra latina, não é? E reparem, nós tomamos, nós vemos, olhamos para Facundo e pensamos num adjetivo, não é? Mas aqui reparem que está substantivado, ele já nem tem lá o nome Ulisses, é o Facundo. O Facundo, por excelência, é o nosso Ulisses, não é? E depois acrescenta, por cujo engano foi Dardania acesa. Ora, como sabem, o engano a que Camões se refere é o engano, consiste no cavalo de Troia. Dardânia, não sei se conhecem este nome, é um outro nome para Troia. Acesa está aqui, porque quer dizer, incendiada, não é? Portanto, foi pela artimanha de Ulisses que teve a ideia do cavalo de madeira que colocaram à frente das portas da cidade para poderem entrar, para os troianos pensarem que era um presente de guerra, no fundo de reconhecimento de derrota, puseram o cavalo às portas de Troia. Portanto, foi um embuste do Ulisses, foi porque ele tem sempre essa manha, não é? Portanto, estão a ver a quantidade de coisas que aqui aparecem nesta estância e como é que não há de ser difícil para vós, não é? E, portanto, é preciso saber algumas destas coisas que aqui estão. Portanto, o Facundo é Ulisses, por cujo engano foi Dardania acesa. Reparem, ele está aqui a associar Ulisses ao nome de Lisboa. E tu, nobre Lisboa, que no mundo facilmente das outras és princesa, que edificada foste do Facundo. Do Facundo quer dizer aqui pelo Facundo. Em Camões já hão de ter reparado que nesta altura muitas vezes o complemento agente da passiva é dado pela preposição de e não pela preposição por. Portanto, vocês esperariam que edificada foste pelo Facundo, mas o agente da passiva aparece nesta altura com a preposição de e não por, não é? Portanto, este Facundo é o Ulisses e estão a ver, ele está a dizer com todas as letras que o Ulisses é o fundador da cidade de Lisboa. Ora, por maioria de razão, como é que a gente não havia de conhecer o Ulisses? Porque estas coisas entranham-se nos séculos. E quando Camões escreve esta estância, e há outras onde aparece o Ulisses, quando Camões escreve esta estância, há, na verdade, neste século, como sabem, o Camões nasceu aí em 1524, 25, não se sabe exatamente ao certo, portanto viveu no século XVI. Há duas figuras, a professora Cristina, se puder fazer caminhar a folha um bocadinho, há duas figuras para mostrar aqui estes dois retratos destes dois cavalheiros que têm aqui por baixo. Ora, cá estão eles. Ora, na verdade, a este mesmo tempo há esta associação, não é, digamos assim, uma criação camoniana, não é? Já há um humanista português que se chama André de Rezende, era de Évora, nasceu em Évora, aí de perto da nossa professora Cristina Firmino, que aqui está conosco. Ele era évorense, nasceu em Évora, e reparem, ele nasceu um bocadinho antes de Camões, ali aquele C que está ali por baixo do retrato dele, quer dizer, kirka, é uma palavra grega,
Kirka, que nós recebemos. Aqui, Kirka quer dizer em redor de cerca de 1500, enfim, às vezes aparece em 1490 e tal, enfim, a gente não sabe exatamente, mas reparem, ele morreu em 1573, portanto, um ano depois da primeira publicação dos Lusíadas, que é em 1572. E reparem que este Damião de Góis, na linha B, morreu também ali muito próximo, um ano depois, não é? Portanto, são duas figuras do tempo de Camões, ligeiramente mais velhos que Camões, mas são do tempo de Camões. Ora, e este André de Rezende, este humanista, é quem, na verdade, dá um grande impulso a esta ideia de se ligar etimologicamente o nome de Lisboa ao nome de Ulisses. Bom, a gente não sabe se etimologicamente há uma ligação ou não. É possível fazer essa ligação etimológica. O problema é que há muitas outras, há outras etimologias possíveis para o nome de Lisboa. Ora, isto, não estamos aqui a dizer mal do André de Rezende como etimologista. Não, ele era um bom linguista, um bom humanista, tudo, teólogo, tudo. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que, na verdade, esta ligação ao nome de Ulisses é feita porque, na verdade, nós queríamos o Ulisses para nós, por alguma razão. Não era só por uma peneira de, eventualmente, atribuirmos origens muito nobres à nossa cidade de Lisboa e ao nosso país. Não, é que talvez a figura de Ulisses trouxesse agregada a si, ao longo dos séculos, reparem, há sentidos que se vão agarrando a estas figuras mitológicas à medida que elas vão aparecendo nos vários autores. E, portanto, se calhar era isso que nós queríamos para nós. Repara, este outro humanista, o Damião de Góis, ele também fala dessa associação e diz assim com ar, um tom mais cauteloso, enfim, não é bem certo se realmente o Ulisses terá vindo aqui parar, não é? Não estou tão certo disso. Bom, mas a ideia de facto era de nós associarmos a nós, à nossa identidade lusa, era no fundo essa muito a intenção, estou convencida, claro, não estar lá escarrapachado assim diretamente, mas penso que se pode pensar que era essa a ideia de Camões, de nos dar uma nova identidade por aquilo que é o sentido que se pode ligar à figura de Ulisses. Ora, vocês sabem, muito bem, se calhar agora já se pode tirar aqui os dois cavalheiros, Cristina. Muito obrigada. Sim, com certeza. Obrigada. É para descer ou é mesmo para parar de compartilhar? Não, agora depois mais daqui a bocadinho já... Está bem. Ups, já está. Ora, vocês têm ideia de Ulisses como um náufrago, não é? Portanto, ele anda errante durante muitos anos no mar. Ora, o que acontece é que ele acaba com isso, com essa errância, ele vai sempre deparando, encontrando, conhecendo pessoas diferentes. Todos os sítios onde ele chega nunca são Ítaca, são sempre lugares estrangeiros, com homens estrangeiros, homens que são outros, que são diferentes daquilo que para ele é o normal, que é a língua grega, que é aquilo a que ele está acostumado, a sua maneira de ser e de entender aquilo que é humano, os seus valores, enfim, não é? Portanto, reparem, o que nós podemos tirar daqui é que, para já, há uma valorização daquilo que é o diferente, daquilo que é o estrangeiro, e que, reparem, vocês já se aperceberam, mesmo com os poucos anos que têm, que a nossa forma de estar aqui no Ocidente é uma forma que não hostiliza os estrangeiros, ou pelo menos quando isso acontece, nós consideramos isso um acidente ou é uma coisa que é reprovável.
não é? Portanto, não é esse humano que nós queremos ser. O humano que nós queremos ser é um que respeita aquele que é diferente, aquele que é estrangeiro e que o acolhe dentro das nossas fronteiras, não é? É essa a nossa. Ora, talvez por aqui possamos começar a ver que haveria uma razão para nós querermos, para aqueles humanistas quererem integrar nas nossas fronteiras a figura do Ulisses. Talvez possamos pensar a partir daqui. Até porque esta forma que nós temos hoje de pensar, aquilo que nós consideramos que é a boa forma de se ser humano, de se ser tolerante, isto não nos caiu aqui de paraquedas aos trambolhões. Isto foi-se formando ao longo de séculos. E reparem que já na antiguidade, ainda mesmo em Roma, justamente no século I, dizia-lhes há mais, há um pouco atrás, que na verdade a Odisseia era lida nas escolas, portanto no século I, ora o século I é o século de Virgílio. Quando Virgílio, já devem ter ouvido falar deste poeta latino que escreveu a Eneida, não é? Com o herói Enéas. Ora, quando Virgílio escreve a Eneida, Virgílio certamente na escola tinha lido a Odisseia. Isso é absolutamente. Não sei se leu pela tradução do tal Lívio Andronico, se até poderá ter lido em grego, até porque é natural que ele soubesse grego, alguns sabiam grego, Cícero sabia grego, não é? Ora, quando ele cria o seu herói Enéas, ora, vamos lá ver antes de mais quem é o Enéas. O Enéas é um herói troiano, vem de Troia, portanto de Troia em chamas, e é conhecido por, portanto, Troia ficou em chamas, destruída pelo estratagema de Ulisses, e Enéas, que era um príncipe, que era perdão, era um herói troiano, sai de Troia, foge com o pai às costas, não é? Para salvar também o pai, porque ele é aquilo que diz o texto, o pius Aeneas, ele não deixa o pai para trás, ele preza os laços da família, ele não seria um bom ser humano deixando para trás o pai até lhe diz várias vezes, não, vai, escapa, salva-te a ti, não deixa o pai para trás, portanto é muito conhecida essa figura de Enéas que vem com o pai às costas, portanto Enéas é uma figura que vai fazer uma viagem, ele foge de Troia em chamas e vai pelo mar também, estão a ver, tal como Ulisses, e vem fundar uma cidade na Península Itálica, que é uma cidade que antecede aquela que viria a ser a cidade de Roma. Ora, quando Virgílio escreve este seu poema, na verdade faz o seu herói Enéas passar por muitos lugares por onde já tinha passado Ulisses. Quer dizer, ele interpela nos seus versos os versos do Homero, os versos da Odisseia. Portanto, há qualquer coisa do Ulisses que ele também quer transportar para o seu herói, e este seu herói, entretanto, tem qualquer coisa de novo, não é? Além de ele também andar sempre a deparar com o estrangeiro, o Enéas o que tem é que é um herói que ama a paz, não é? Ele é bom guerreiro, porque os heróis nesta época são os bons, é bom guerreiro, sem dúvida nenhuma, mas ele prefere sempre fazer a paz. Em todos os lugares, sempre onde chega e pensa que são o lugar de fundar a sua nova cidade, Enéas aquilo que quer é estabelecer sempre relações de amizade. Ora, nós conhecemos esta palavra muito bem, a amizade, que, enfim, nós queremos que faça parte, que integre o vocabulário das relações diplomáticas entre os países. Nós prezamos relações diplomáticas, relações de amizade com outros países, não é? Países amigos, não é? Na nossa história, nós, enfim, sabemos que as coisas são assim e ainda hoje. Portanto, reparem, nada disto nos é estranho. Ora, quer dizer,
estas ideias que se associam a estas figurinhas da mitologia, que parecem só um colorido, na verdade são ideias que se foram construindo ao longo dos séculos e, portanto, ao longo do tempo vão entrando no nosso espírito, não é? Porque nós não somos assim como somos aqui no Ocidente, na Europa, não é? Em que pensamos na importância de acolher os refugiados, etc. Não é que são coisas de que vocês se apercebem, não é? Que não há muito tempo, com os problemas que houve, vão ouvindo aqui e ali no noticiário. Nós não nos fizemos estas pessoas assim, isto não somos assim, isto não caiu aqui, estas ideias não caíram de paraquedas, foram-se formando ao longo, e mesmo esta tendência para, enfim, para ser, para quer dizer, não hostilizar o que é diferente de nós, os outros povos com valores diferentes do nosso, não caiu aqui de paraquedas, foi-se construindo ao longo do tempo, e vocês sabem que isso é uma forma de ser que, na verdade, é o que nós queremos aqui na Europa, e nós vemos que isso, na verdade, não acontece no mundo todo. Não. Vocês sabem, aqui em Lisboa, por exemplo, falando em Lisboa e do Ulisses em Lisboa, há uma mesquita muçulmana, não é? Mas se vocês forem ao norte da África, nem é preciso ir mais longe. Talvez não estou a querer hostilizar ninguém, mas a realidade é esta. Se nós formos aos países muçulmanos, não há lá nenhuma igreja como as nossas, não é? Portanto, há uma determinada maneira de ser que nós queremos para nós e que é não hostilizar. Quer dizer, não é também os outros quererem vir cá mandar no nosso país, também não é isso, também não vale a pena, mas é não hostilizar o que é diferente. E isto seguramente vem de algum lugar, não caiu aqui de paraquedas, portanto foi-se construindo, foi entrando na nossa mentalidade ao longo de séculos, até que acaba por entrar para aquilo que é a organização da nossa sociedade. Claro, não entra de repente para uma coisa é aquilo que está no nosso espírito, outra coisa é a prática do dia a dia, não é? Portanto, isso entra depois, mais tarde, e nesse aspecto é importante, a Revolução Francesa, etc. Bom, portanto, reparem, já em Roma isto tinha acontecido, quer dizer, o herói Enéas também dá umas pescadelas de olho ao velho Ulisses que vem lá de trás, não é? E, entretanto, reparem, pois é de tal maneira que Camões, no seu poema, a certa altura já os põe aos dois a par, Ulisses e o Enéas. Há uma estância que não está aí na folha, onde é uma estância no canto segundo, no discurso de Júpiter a Vênus. Vênus ia muito consumida, vai ter com o pai e diz-lhe, mas então que os portugueses tinham sido enganados ali na costa da África, e claro, e Vênus estava muito preocupada, não é? Mas afinal eles foram enganados e tal, e Júpiter diz-lhe, ditosa filha minha, não temais, e olha, isto está quase o Virgílio, quase o verso um verso equivalente do Virgílio. E depois na estância seguinte diz-lhe assim, que se o facundo Ulisses, e agora diz Ulisses o tal, que se o facundo Ulisses escapou de ser na Ogígia ilha eterno escravo. A Ogígia ilha é a ilha de Ogígia, a ilha onde Ulisses esteve preso com a ninfa Calipso durante muito tempo, antes de poder finalmente regressar a casa. É onde ele está, no canto quinto do poema. Primeiro, nos primeiros 4 cantos, há também os concílios dos deuses, há a cena no palácio em Ítaca, estava tudo à espera do Ulisses, ninguém sabe do Ulisses, e a primeira vez que aparece o Ulisses no poema de Homero é no canto quinto, e ele está na ilha de Ogígia com a ninfa Calipso, que o retinha já há muito tempo.
enfim, não lhe fazia mal, pelo contrário, porque ela era uma ninfa agradável, não é? Quem é que não quereria estar ali, não é? Mas ele, enfim, queria a certa altura, já estava saturado e queria ir para casa. Portanto, é a isso que se refere. Que se o Facundo Ulisses escapou de ser no Gige a ilha, eterno escravo, e se antenor os cheios penetrou, e líricos e as fontes estimáveis, tanto tenor agora, não interessa, e depois acrescenta, e se o piedoso Ineias navegou de Sila e de Caríbedes o mar bravo, os vossos os vossos portugueses, os vossos moros cousas atentando, novos mundos ao mundo irão mostrando. Reparem, e se o piedoso Ineias navegou de Sila e de Caríbedes o mar bravo, ora bem, de Sila e de Caríbedes e o mar bravo, já o Ulisses tinha navegado também, ninguém conseguia passar por ali, não é? Ora, e entretanto Ineias vai passar por ali também, que era o que eu lhes dizia. Virgílio constrói de tal maneira o seu poema que faz Ineias passar em lugares por onde já tinha passado Ulisses. Portanto, o que ele faz é transportar para o seu herói qualquer coisa do Ulisses. O seu herói não é o Ulisses, mas tem qualquer coisa do Ulisses, da mesma maneira que aqui os portugueses, Vasco da Gama tem também qualquer coisa de Ulisses. Na folha que a professora Cristina fará favor de mostrar, tem aí 4 versos, onde aqui é Júpiter que associa os 2 heróis, Ulisses e Enéas, portanto, é Júpiter que faz essa associação quando se dirige à sua filha. Aqui, nestes 4 versos, é um bocadinho mais. Assim está ótimo. Oi? Não. Pronto, está excelente, obrigada. Ora, aqui nestes 4 versos, julgas agora, rei, se houve no mundo gentes que tais caminhos cometessem. Crês tu que tanto Ineias e o Facundo Ulisses pelo mundo se estendessem? Estão a ver aqui de novo emparelhados Ulisses, não é? Ineias e o Facundo Ulisses, eles não se estenderam tanto pelo mundo. Reparem, aqui é o Vasco da Gama que está a dirigir-se ao rei de Melinde, que lhe tinha pedido que lhe falasse sobre as gentes portuguesas, e aqui é ele que emparelha as 2 figuras, o Ulisses e o Enéas, e ele mesmo se põe, aqui não podia pôr, enfim, mais instâncias, não é? Não queria que olhassem também para demasiado texto, vale mais olhar para pouco, mas olhar bem. Mas na verdade ele põe-se a ele mesmo na mesma situação do Ulisses. Ele compara-se ao Ulisses perante um rei que é o rei Alcino, quando sai da ilha de Calipso, ele a certa altura vai ter ao país dos feaces, e os feaces colhem-no, e o que faz o Vasco da Gama é pôr-se numa situação semelhante, comparar-se a si mesmo ao Ulisses no país, diante do rei Alcino. E agora aqui diz com todas as letras, não é? Quer dizer, ele mostra-se como a sua navegação é uma contrapartida às antigas navegações, a de Ulisses e a de Enéas, não é? Portanto, quer dizer, o Ulisses aparece, está sempre a aparecer no poema de Camões e não será por acaso, até porque depois nós vemos, isso poder-se ver em pormenor, agora já não, quer dizer, não dá para fazer tudo numa sessão, enfim, já são quase 5 horas, mas poderíamos ver analiticamente que, na verdade, Camões, diante do rei de Melinde, se comporta de tal maneira que é justamente o querer respeitar esse outro, esse diferente, não é? Que é o rei de Melinde, que para ele não é um exótico, para ele trata o rei de Melinde exatamente como um par,
do seu rei, como se fosse um rei europeu, exatamente. Portanto, e o próprio texto camuniano, a maneira como narra esse encontro entre Vasco da Gama e o rei de Melinde é ele próprio, de forma a valorizar tanto um como o outro. A descrição do rei de Melinde e todo o aparato daqueles que o acompanham, da mesma forma, ocupa exatamente o mesmo espaço que ocupa toda a descrição de Vasco da Gama e o seu aparato. E são descrições de tipo muito semelhante, não é? E, portanto, e além disso, reparem, portanto, descreve também aquilo que é a relação ao rei de Melinde, a diferença de Vasco da Gama, não é? Portanto, não é só o rei de Melinde que é diferente, é também o Vasco da Gama, não é? Portanto, estão a ver que há uma história de Ulisses que vem até nós, não é? O Ulisses não nos caiu aqui de paraquedas, não foi de repente que no Ministério da Educação se lembraram até absolutamente de ter o Ulisses, não, é na verdade um percurso que vem de há muito mais tempo. Ora, mas na verdade há, e isto só agora para terminar, há muito mais figuras. Estas estão a ver porque é que ficou, não é? Porque é que vos é familiar e vai-vos ser familiar pela vida fora, porque vão encontrá-la em sítios onde nem sequer aparece o nome de Ulisses, mas em histórias encontram semelhanças, não é? Vão pela vossa vida fora, vão encontrar sempre. O Ulisses nunca vai deixar de aparecer enfim, nos livros que lerem, até no cinema. Há sempre interpelações à figura de Ulisses. E, portanto, aqui tentei mostrar com muita brevidade, claro, porque é que o Ulisses, na verdade, é tão conhecido, como é que foi, não é o percurso todo, mas, enfim, há alguns pontos-chave nesse percurso, mas, na verdade, há mais figuras. Portanto, neste mapa que aqui pus no fim, reparem, aqui, não sei se consegue ver, quando eu ponho aqui o cursor, aqui é Troia, não é? Está aqui, eu estou aqui com o cursor ali na costa da Ásia, lá para norte, Troas, é onde fica, eu não sei se consegue, se não sou eu que ponho o mapa, não se consegue ver o meu cursor lá, ou Cristina, ou consegue? Não consigo, não. Isso é que é pena, olha, pronto. Eu queria, é ali mais para cima, na costa da Ásia, não, ao contrário, no outro lado, aqui, aí exatamente, está a ver aí, Troas, não é? Portanto, aqui é Troia, não é? Portanto, o ciclo troiano, que é o ciclo a que pertencem a Ilíada e a Odisseia. É o ciclo de todos os heróis que, de alguma maneira, têm a ver com Troia, combateram em Troia, portanto, o herói Aquiles, já devem ter ouvido falar, que era o melhor dos aqueus, o Agamemnon, são os troianos, o herói Enéas, que também que aparece na Ilíada. Repare, a par do ciclo troiano, há um outro grande ciclo lendário, que é o ciclo tebano. Tebas fica no continente grego, portanto, do outro lado do mar, ali, aí mais ou menos na região, é ligeiramente, aí, exatamente. É aí na região de Tebas. Portanto, são as histórias que têm que ver com a fundação e o crescimento que estão todas associadas a Tebas. E o grande herói do ciclo tebano é o herói Édipo, de que aqui não vou falar, que acho que para vós, enfim, não tem tanto interesse, embora seja um herói importante na cultura europeia, mas o que queria dizer estes dois grandes ciclos lendários, o ciclo tebano e o ciclo troiano, que são diz ciclos, porque essa palavra aparece no próprio Homero. E são dois grandes ciclos lendários que aparecem desde a antiguidade ligados ao nome de Homero. Portanto, haveria de Homero também epopeias relacionadas com
o ciclo tebano, simplesmente só nos chegou a Ilíada e a Odisseia, que são o ciclo troiano. Olha, o facto de nos ter chegado o poema completo da Odisseia também ajuda a que hoje ainda conhecemos, mas na verdade conhecemos melhor o Ulisses do que o Aquiles da Ilíada, não é? Portanto, eu estou convencida de que esse passo na cultura romana, portanto, essa tradução do Lívio Andronico foi um passo decisivo para que a Odisseia passasse a integrar os programas escolares, claro, em Roma, que não era, as pessoas não iam estudar como hoje toda a população vai estudar, evidentemente que não, mas de qualquer modo foi um passo importante. Portanto, aqui Tebas é já no continente grego, e depois há aqui mais para baixo, aqui ligeiramente na outra, aqui em Corinto, aqui mais para baixo, e isso aí na região da Argólia, aí é mar, portanto mais para cima aí Argólida, Corinto, exatamente, aí há há uma tradição que é a tradição de Corinto, talvez já tenham ouvido falar de um herói que é o herói Jasão, que tem de ir à Cólquida buscar o véu de ouro, encontrar maga Medeia, não é? Que tem assim uns poderes encantatórios. E esse herói, o que lhe acontece é que o poder soberano, ele era filho de rei e o tio dele tinha-lhe subtraído o poder soberano quando ele era pequeno, ele teve de sair da sua cidade e diz-lhe o tio que ele tem de ir à Cólquida buscar uma coisa que é o velo de ouro, quer dizer, o velo, a pele do carneiro. Portanto, e ele vai numa nau muito conhecida que é a nau Argo. E os que fazem esse caminho com ele são os argonautas. Hão de reparar que também também no poema de Camões, nos Lusíadas, ele muitas vezes refere-se aos navegantes portugueses como os argonautas. Aparece logo, eu penso que é na estância 18, na estância do canto primeiro, estância 18, antes de começar a narrativa da viagem no canto 19, aparecem os portugueses marinheiros, portugueses referidos como os argonautas e depois no fim, enfim, aparece mais do que uma vez. A nau é a Argo, o local é Argus, não confundir. E depois, e já agora, não confundir Argos com Argo, o nome da nau é Argo sem S, o nome do local é Argus com S, e já que estamos em nomes, lembram-se, para trás falei de Lívio Andronico. O nome é Andronico e não Andrónico, como às vezes aparece acentuado no O. Não é acentuado no O. O nome é acentuado no I e vou dizer-lhes porquê. Na passagem para o português, aquilo que dita o sítio onde recai o acento é a quantidade da sílaba, da penúltima sílaba da palavra no grego ou no latim. No caso ni é a penúltima sílaba. E o que acontece é que esse i é longo. Sendo longo, o acento recai aí na penúltima sílaba. Se essa sílaba fosse breve, o acento recuava e aí seria andrónico. Acontece que aquele é longo, não é? Ora, e com isto tenho de lhes dizer, o latim e o grego distinguiam vogais longas de breves. Portanto, é a quantidade da penúltima sílaba que dita o acento de determinada palavra em português quando ela é decalcada para português, não é? Portanto, sendo longa a penúltima sílaba, andronico. Se ela fosse breve, era andrónico. Acontece que não é, não é? Portanto, é longa. Claro, vocês não têm maneira de saber, mas não é mal saberem a regra. Até porque, enfim, para quem não seja latinista, mas tenha um dicionário em casa, há às vezes algumas indicações no dicionário que dizem se a penúltima sílaba que nos permitem ver se a penúltima sílaba é longa ou breve. Bom, isto para não pensarem que não há critério, como já ouvi dizer nos meios de comunicação social. Bom, e há ainda também
além de, depois há também toda uma tradição de histórias ligadas à figura de Héracles, ou Hércules, que é o nome romano, são os 12 trabalhos de Hércules, já devem ter ouvido falar, e há depois uma tradição cretense ligada à ilha de Creta, Cristina, que é cá para baixo no mar Egeu, cá para o fundo mais a sul, mais distante, aqui há todo um conjunto de histórias que têm a ver com o labirinto, com o touro do labirinto, o minotauro que estava encerrado no labirinto, com Ariadne, etc. Portanto, é todo um mundo de histórias que formam uma teia complexa, depois elas por vezes relacionam-se umas com as outras enfim, e era isto que tinha para lhes dizer hoje sobre Ulisses. Lembrei-me de fazer de uma maneira diferente, dando-lhes um bocadinho de, quer dizer, uma filologia para gente muito nova, não é? De onde é que vem isto de nós sabermos todos quem é o Ulisses, não é? E achei que teria algum interesse pensarem as coisas de uma maneira um bocadinho diferente do habitual. E muito obrigada pelo vosso convite, e tinha isto para dizer. Não sei se a Cristina quiser fazer alguma pergunta. Eu agradeço muito, foi com certeza extremamente rico e oferece muitas pistas para os alunos poderem ver as coisas com outra densidade também, não é? E nesta visita, digamos assim, ao universo clássico e aos heróis das epopeias latina e grega, neste caso mais a grega, não é? Mas parece-me extremamente elucidativo esta sessão e tenho a certeza que vai ser muito estimulante para os alunos. Se calhar podíamos sugerir que no caso eles terem alguma dúvida importante, podiam, de certeza a professora Alexandra depois fará. Claro, contactar, exatamente. E até Exatamente. posso responder por escrito, qualquer coisa Claro, veremos, claro. eu penso que sim. Mas resta-me agradecer muito e Eu agradeço muito também foi realmente a vossa estima, muito simpático e como vós. Também são sempre muito simpáticas comigo. essa. Não, de facto, acho que para os alunos foi muito interessante Também. e até em termos filológicos e tudo, até para terem uma noção mais complexa das palavras, não é? Da história que está Claro. por trás das palavras que usamos no dia a dia. Foi muito simpático. Obrigada. Hum.